Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, desejo que sim, que seja tudo em paz, tudo tranquilo. Como vocês viram no título do vídeo aí, tá, o tema hoje é aterramento de motorhome, trailer e similares. É um tema polêmico, tanto que eu já aguardo aí a nuvem polêmica, mas beleza. Novamente aviso que esse meu tipo de vídeo eu estou dedicando para os leigos, aquelas pessoas que conhecem um pouco, mas querem fazer, querem mexer no seu motorhome, querem construir o seu motorhome ou entender o funcionamento para estarem prontos para fazer uma manutenção na estrada quando necessário, tá? Então, novamente, eu não vou citar dados altamente técnicos. Depois, se os altamente técnicos quiserem, a gente pode conversar a esse respeito. Tá, mas esse aqui tá naquele grupo de vídeos que eu estou fazendo agora direto. Por sinal, muito obrigado pela aceitação do vídeo anterior, dos vídeos anteriores. Eu vi que o pessoal gostou muito, tem mandado os elogios, os cumprimentos. Isso estimula a gente a criar um pouco mais. Ok? Agora vamos lá para o tema: aterramento em motorhome. Antes da gente entrar nessa parte do aterramento em motorhome específico, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de o que é um aterramento, para que serve um aterramento, ok? Aí depois a gente vai entender onde é que essa parte entra no motorhome. O aterramento ele tem três funções básicas, tá? Proteger pessoas contra choque, proteger equipamentos contra danos, equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos contra danos, e promover uma estabilidade do sistema elétrico, principalmente no que se relaciona a descargas, aquela descarga eletrostática, sabe quando você toma um choquinho, tudo ali, isso aí nos equipamentos eletroeletrônicos é muito maior o valor dessa descarga. Então é basicamente esses três, tá, que é proteger contra choque, proteger equipamentos e a dar estabilidade no sistema elétrico. O aterramento residencial, tá, ele usa hastes de cobre lá cravadas no solo, conectadas por um cabo de cobre nu, desencapado, sem capa nenhuma, tá? E aí vai esse barramento, esse cobre aí vai ligado lá na sua caixa de passagem dentro da sua casa. Então, quando você olha lá, aquela tomada que você tem de 3 pontos, que tem 3 pontos ali, você vai ver que se for 110, é um fase, um neutro e o do meio sempre terra, ou se for 220, vai ser um fase, a outra fase e o do meio sempre terra. Tá? E esse terra é um fiozinho verde que vai descer e vai estar lá no seu painel. E assim você vai ver isso também muito no chuveiro. O chuveiro está lá, seja 110 ou 220, tem sempre um fiozinho verde ali, que você deve fazer a ligação dali com o seu quadro de distribuição de energia dentro de casa e dali para o aterramento. Qualquer problema que você tenha nessa instalação aí, uma descarga vai ser aterrada, ao invés de te dar um choque, ao invés de queimar um equipamento. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso daí, é interessante. Tá? Tem uma norma NBR 5410, tá? Que ela vem e detalha tudo para você, do começo ao final, como é que tem que ser feito, como é que tem que ser construído. E é bom até para você observar se a sua casa está assim também, se a sua casa está protegida. Tá? Quem usa muito ar-condicionado, chuveiro, o chuveiro elétrico, tal, hoje em dia tem tantos equipamentos elétricos que a gente usa em casa, é bom ter esse sistema todo aterrado. Isso aí, tudo o que eu falei até esse momento refere-se ao aterramento residencial, ok? Não confunda circuito de aterramento residencial, a imagem do circuito de aterramento residencial, com o aterramento de um motorhome, ok? Porque nada tem a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Agora vamos falar do aterramento de motorhome. Agora falando sobre o aterramento de motorhome, gente, é totalmente diferente do aterramento residencial.
falando sobre a residência. Na residência você tem normalmente 110, 220 e só isso. E todas as duas, tanto 110 quanto 120, são correntes alternadas, tá? Então isso aí são primos ali trabalhando juntos ali, 110, 220, tudo alternado, fica fácil para se entender isso aí. Quando você vai falar de motorhome, isso aí já é bem diferente. No motorhome você tem corrente contínua, 12 volts. Tem motorhomes que tem corrente contínua, 24 volts. Corrente contínua é aquela que você tem positivo e negativo, ok? E tem motorhomes que você tem 12 e 24 volts dentro do mesmo motorhome. Tá? Eu fazendo uma implantação de painel solar aí já vi muitos circuitos assim, a gente já monta vários circuitos assim que você tem 12 e 24. Principalmente quando é um micro-ônibus, quando é um caminhão, ok? E dentro do motorhome você tem corrente contínua de 110 volts, corrente contínua de 220 volts e tem motorhomes que você tem as duas, 220 e 110. No meu motorhome, por exemplo, gente, eu tenho 12 volts de corrente contínua. Corrente contínua você tem lá na bateria, positivo e negativo, você tem na fonte de alimentação, positivo e negativo, e eu tenho 110 volts de corrente alternada. Tá? Essa corrente alternada minha sai do inversor. E aí eu posso ter 110 volts também de corrente alternada, vindo para uma ligação externa, se for necessário, eu tenho tomada para isso. Eu posso ter esses 110 volts interno aqui, vindo também de um transformador, para uma ligação externa, passa para um transformador, 220 e 110, vai transformar em 110 para mim, e aí eu vou ter aqui 110 volts corrente alternada. Bom, se comparado com a casa, então, que nós temos com uma residência que a gente só tem um circuito de corrente alternada, ou dois, no caso 110, 220, no motorhome nós temos sempre mais de um circuito de corrente contínua, mais de um circuito de corrente alternada. Então, é necessário que você consiga separar esses circuitos. Corrente alternada é uma coisa, corrente contínua é outra coisa. Aterramento, jamais você pode fazer aterramentos juntos, conjuntos disso aí, ok? Então vamos falar do aterramento 12 volts e depois a gente fala do aterramento de corrente contínua, seja 110 ou 220 volts. E aí agora eu vou falar do 12, tanto faz ser 12 quanto 24. O resumo do aterramento 12 e 24 é: não faça aterramento 12 ou 24 no chassi do seu motorhome. Seja um Fusca, um Fiat, uma Ducato, um caminhão, seja lá o que for, um ônibus. Não aterre o negativo da sua bateria da casa no chassi, porque você tem um outro circuito funcionando paralelo a esse, um outro circuito elétrico, que é o circuito do seu veículo. A bateria do seu veículo já sai de fábrica aterrada no chassi, aterrada, dimensionada, tudo, e já está ali no seu chassi. Você está montando um circuito à parte. É um circuito 12 ou 24 volts paralelo a ele, ok? Não é conjunto com ele. Então, quando você liga uma bateria aqui e você liga o negativo no chassi, você está ligando no negativo, a mesma coisa que você está ligando no negativo da bateria do carro. E aí você passa a ter muitos problemas. Tem um colega nosso aí de Londrina, no Paraná, que escreveu, depois eu liguei, a gente bateu um papo, tudo, eu consegui esclarecer para ele. Infelizmente, ele fez isso, tá? Por desconhecimento. A gente está aqui para conhecer as coisas. Infelizmente, ele fez isso e ele perdeu o DC-DC dele e a fonte. O DC-DC, a fonte e o alternador dele. Olha o prejuízo que deu aí. Porque ele pegou as baterias dele e aterrou, pegou o negativo dela, acostumado a lidar com o carro, e ligou ela no chassi do veículo. Tá? Deu esse problema, mas nós conseguimos sanar isso aí, resolveu. Infelizmente ele teve lá o prejuízo dele, mas ficou aí como pagamento do aprendizado. E aí eu digo já para vocês não passarem por isso, não liguem o negativo de nenhum equipamento de vocês no chassi do carro.
Bateria do carro é uma coisa, bateria da casa, o esquema elétrico da casa é outra coisa, ok? Quando vocês estiverem montando aqueles barramentos que eu mostrei para vocês, eu fiz um vídeo aí e tal sobre como usar os barramentos, o que fazer com os barramentos, prestem muita atenção para nenhuma da fixação do barramento ali nos parafusos serem transpassar ou entrar em contato com o chassi do veículo, com a lata do veículo, tá? Nem o negativo e principalmente o positivo. Senão você vai ter um curto ali, já vai dar errado desde o começo. Mas é importante dizer, não aterre. Ah, mas aqui veio uma orientação para me aterrar. Muitos equipamentos que a gente utiliza no motorhome não foram fabricados para motorhome. Eles foram fabricados para uso doméstico. E aí a gente acaba utilizando no motorhome. Alguns deles, até por ser mais barato, a gente usa no motorhome. Mas não faça isso. Carregador de bateria, tem muito carregador de bateria que vem lá escrito lá. É para você ligar direto no chassi. Isso aí é carregador de bateria muito usado para caminhões. E o cara vai lá e liga no chassi do caminhão. O motorhome é outra conversa. Não aterre nada. 12 volts, 24 volts no seu motorhome, ok? Agora, vamos falar da linha 110 e 220 volts. Se você quiser fazer uma linha 110 e 220 volts aterrada, o que você tem que fazer? Todas as suas tomadas terão que ter os 3 fios. O mesmo princípio da instalação residencial. Terão que ter os 3 fios. Fase, neutro e o terra. Ou, no caso 220, fase e o terra. Tá? E aí esse terra, você vai puxar esse terra todinho, de todas as pontas. Você vai criar um outro barramento de aterramento, e vai deixar ele ali. E eu vou te explicar como que você vai conseguir ligar isso aí lá fora. Porque ele não é ligado no chassi do caminhão também, no chassi do ônibus, da van, não é ligado dessa forma. Ele sai um cabo para fora, um conector para fora do seu motorhome. Lá fora você vai usar, eu costumo dizer para as pessoas que pode usar aquele conector de máquina de solda. Quem já viu uma máquina de solda perto, vê lá que tem aquele plug macho e fêmea, que ele é cobre ali e o cabo dele é grosso. Você vai usar aquele conector aterrado numa haste de cobre no chão quando você parar, ok? Eu particularmente não utilizo dessa forma. Eu não aterro nada do que tem aqui dentro. Na parte de elétricos, tá? Minha geladeira tem lá um fiozinho verde para me ligar o elétrico. Eu falo, ora, isso aí é meu uso, tá? É minha opinião pessoal. Nem na minha casa eu uso o terra da geladeira. Então, o meu fogão aqui, ele tem a parte elétrica, acendedor, tudo, ele também vem com o fiozinho verdinho para eu usar o aterramento. Também nem na minha casa eu uso, porque que no meu motorhome vai usar. Isso aí não é problema. A maior recomendação que eu uso para vocês, que é a recomendação que salva vidas, aí sim, o aterramento do motorhome é muito importante. Principalmente quando você está em camping, que tem aquele gramadinho, que choveu, e quando você está em praia, que a areia ali está úmida. E principalmente se você está usando energia externa, você para num camping, vai lá, pega a energia externa e liga e conecta aqui no seu. Pega uma barra de cobre, uma haste de barra, não, pega uma haste de cobre. Na ponta dela aqui você põe um parafuso com um cabo de 8 milímetros, 10 milímetros aqui. Puxa a distância mais curta possível e aparafusa ele, fixa ele de alguma forma no chassi do seu carro. No chassi do seu carro, no meu caso aqui, o Brutus tem um para-choque enorme lá atrás. Meu caminhão tem um para-choque enorme lá atrás, totalmente de ferro. Então eu tenho um furo, já deixo lá o cabo, a hastezinha,
e eu escondo ele para dentro do para-choque. Quando eu paro em algum desses lugares, eu vou lá e tiro essa haste, enterro ela ali, ó, bato ela ali no chão e pronto. Para que serve isso? Para você evitar aquele choque que você toma quando você está vindo descalço, na praia, no campo, qualquer lugar que esteja úmido lá fora, e aí você está num local energizado e não sabe disso, ou aterrado e não sabe disso, e na hora que você pega no motorhome aqui, você toma um tranco, porque aí você tem uma fase aqui e ela vai dar continuidade pelo seu corpo. Se você fizer este aterramento, você evita esse problema. É zero problema para isso. Infelizmente, já ocorreram mortes sobre isso. Na minha cabeça agora eu me lembro de um colega argentino que estava acampando aqui no Brasil, lá no sul, e teve esse problema. Ele estava voltando da praia, todo feliz da vida. Na hora que ele segurou no motorhome, na barra ali de entrada do motorhome dele para entrar, ele fechou um curto-circuito aqui, ó, entre o motorhome, a tensão que estava aqui no motorhome e a terra. E como ele estava agarrado forte aqui, ele não largou. E infelizmente ele veio a óbito. Então, este é o único aterramento que eu digo para vocês. Vale a pena, faça. É necessário e vai salvar vidas. E sobre aterramento também, não aterre nada no chassi do seu veículo. Nem 12 volts, nem 110, nem 220, nada. São circuitos separados. Então é isso, meus amigos. O vídeo de hoje foi a respeito de aterramento no motorhome. Tá? Espero poder ter ajudado alguém. Espero poder ter sanado algumas dúvidas aí. Tá? Maiores dúvidas, vocês, por favor, entrem em contato. Pode deixar os questionamentos aí que a gente vai conversando. Tá bom? Gostaria muito de agradecer a vocês e pedir a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem. Tá? Aqueles colegas que não são inscritos ainda, que se inscrevam. Vamos fortalecer esse canal, que esse aqui vai ser o nosso canal de comunicação de como fazer o básico da forma correta. Maravilha? Forte abraço para vocês, fiquem bem.